Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa da parte de Deus sobre identidade. Você sabe quem você é? Será que você é capaz de se ver, de se enxergar? Ou você se vê apenas como filho dos seus pais, fruto de um ambiente que talvez tenha sido de escassez, brigas, dores, dificuldades ou até mesmo de religiosidade? Afinal, quem é você? Como psicanalista, sempre que eu trago essa pergunta para os meus pacientes, eles sentem grande dificuldade em respondê-la, e isso acontece pelo fato de que desde que nascemos, a percepção de nós mesmos se constrói emaranhada ao convívio e ao ambiente que nos cerca. Aquilo vai impregnando em nós e atribuindo traços que nem sempre fazem parte de nossa essência, mas nos acostumamos, até chegar ao ponto de dizermos sobre nós mesmos: eu sou fraco, eu sou medrosa, ou talvez eu sou brigona, eu tenho pavio curto, entre tantos outros adjetivos. Mas hoje eu te convido a pensar a respeito de João. Ele foi um homem chamado por Jesus para ser o seu discípulo e posteriormente se tornou apóstolo. Ele escreveu um dos 4 evangelhos e, além disso, recebeu a dádiva grandiosa de ter a revelação do Apocalipse. A narrativa do Evangelho de João é conhecida como aquela que traz Jesus como Filho de Deus, ou seja, João se dedica a revelar a identidade de Jesus. Mas por que será que isso era tão importante para ele? Na verdade, tudo começa quando Jesus convoca os 12. Lá em Marcos 3,14, diz assim: então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar e pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Filhos do trovão era uma referência ao temperamento de João e pode significar explosivo, intenso e pouco tolerante. Se Jesus o chamou de acordo com essa referência, nós podemos imaginar como eram as atitudes e o modo de pensar dele. Nada fácil. É interessante perceber que essa referência aparece uma única vez nos evangelhos. Não há ênfase nisso. O foco é na transformação provocada pelo convívio com Jesus, mas mesmo assim, esse detalhe, ainda que em apenas um versículo, fica registrado. Quando finalmente chegamos na narrativa do próprio João, uma nova identidade se revela. Desde o capítulo 13 até o capítulo 21, ele fala de si mesmo por 5 vezes como aquele a quem Jesus amava. A princípio, essa descrição pode gerar em nós um estranhamento e nos fazer pensar que é até muita presunção da parte dele repetir tanto essa autodefinição. Só que a questão principal é que estudar a palavra de Deus também é sobre revelação. O texto comunica, mas o Espírito Santo nos leva a uma compreensão mais profunda. Nessa semana, enquanto eu lia esses trechos, eu pensei comigo mesma: por que será que ele insistiu em repetir tantas vezes que ele era o discípulo a quem Jesus amava? E o Espírito Santo me respondeu logo em seguida a esse questionamento: não é insistência, é restauração de identidade. E foi aí que eu entendi o X da questão. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e nem sempre nos tornamos pessoas dignas de amor. Pelo menos não aparentemente, não aos olhos das pessoas. Seja por maus hábitos, por comportamentos ruins que herdamos de nossa família, seja por experiências que vivemos, podemos nos tornar rudes, amargurados, de pavio curto, desagradáveis, de fato, filhos do trovão. E o que acontece é que o nosso comportamento ruim, seja ele qual for, de qual natureza for, afasta as pessoas, antipatiza, fere, e o amor vai se apartando da nossa vida. João era o filho do trovão, mas tornou-se amado pelo Filho de Deus. A sua identidade foi restaurada. Ele foi amado ao ponto de se tornar amável. Ele foi restaurado ao ponto de poder falar a respeito da identidade de quem o amou. O amor descrito por João é o ágape, que é um amor divino, sacrificial e incondicional.
Quando João encontra esse amor, tudo muda. Mas e você? Encontrou uma religião ou encontrou esse amor? Quem é você? Boanerges ou discípulo muito amado? Porque se nós acreditamos que somos filhos de Deus, mas não encontramos com esse amor transformador, tem algo de errado na nossa conversão, tem algo de errado nesse evangelho que nós estamos seguindo. O amor de Cristo, a convivência com Ele, precisa mudar quem nós somos, e é isso que Ele deseja fazer. Ele quer tirar essa herança, esse legado terrível que muitas vezes carregamos e restaurar nossa identidade através do seu amor. Não é a religião que muda, é o amor que vem dele e que nós temos acesso quando caminhamos de perto. Não como seguidores, mas como discípulos. Os discípulos andavam com Jesus desde a manhã até a noite e às vezes até de madrugada. E nós? Como tem sido a nossa caminhada diária? É por isso que muitas vezes a transformação que parece ser tão simples quando nós lemos a narrativa dos evangelhos e a mudança que foi acontecendo dia após dia nos discípulos, quando é na nossa vida demora tantos anos. É por isso que tantas mudanças ficam atrasadas. É por isso que tantas coisas que Deus deseja nos entregar e que Deus deseja transformar em nós ficam paralisadas por causa da nossa caminhada diária, por causa daquilo que nós deixamos de fazer. Podemos nos deparar então com essa revelação e simplesmente seguir em frente, ou podemos considerar o convite à mudança. Hoje o Senhor nos oferece restauração de identidade. Hoje o Senhor revela e descortina diante dos nossos olhos essa realidade. Dentro da história de João, dentro da vida de João e das coisas que ele deixou registrado para que compreendêssemos a mensagem que está sendo comunicada. Transformação genuína através de um amor sobrenatural. Será que você aceita hoje esse chamado? E se a sua resposta é sim, hoje o Espírito Santo te convida a fechar os seus olhos e orar junto comigo, para que ele venha ao seu encontro e comece a te levar a uma caminhada mais de perto, que produza em você uma transformação verdadeira pela revelação do amor daquele que nos amou. Feche os seus olhos e ore comigo nesta hora. Ó Deus, nesta hora nós nos colocamos em Tua presença, nossos corações, as nossas vidas. Colocamos diante do Senhor, Deus, quem nós temos sido. Muitas vezes, Senhor, por mais que venhamos a conhecer o Teu Evangelho, por mais que venhamos a ler a Bíblia, a orar, a nos colocar diante da Tua presença, Pai, ainda há muito a ser mudado. Ainda há muito a ser transformado e a ser restaurado na nossa identidade, na nossa essência. Por isso nos colocamos diante do Senhor, Deus, intencionalmente nesta hora, nesse dia, e clamamos, Senhor, transforma-nos mais profundamente. Leva-nos a conhecer o Teu amor e a revelação de quem Tu és, através de uma caminhada diária, através do direcionamento diário do Senhor para a nossa vida, para a nossa história, para que em cada dia, Senhor, em cada momento, o Senhor venha nos direcionar, nos guiar, Senhor, e nos revelar aquilo que nós precisamos deixar para trás, as atitudes, os hábitos, os pensamentos, as crenças. Ó Deus, aquilo que nós precisamos abandonar, que não combina mais com aquele que anda com Cristo Jesus, com aquele que conhece este amor. Ó Deus, revela-nos o Teu amor, de tal forma que o nosso coração seja curado, transformado, restaurado, e que nós venhamos a nos tornar, Senhor, cada dia mais amáveis, e venhamos a viver, Deus, de acordo com aquilo que o Senhor deseja, que tenhamos vida, Senhor, e vida em abundância. Nós nos consagramos a Ti e colocamos diante do Senhor esse clamor, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração e falou com você, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com quem você sabe que precisa ouvir essa palavra hoje. Deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e que Deus te abençoe.